Lucas 1:39. Todos acharam? Eu espero. Mateus, Marcos, Lucas, e aí você já está nele ali, no capítulo 1, depois do capítulo 16 de Marcos, já vem o capítulo 1 de Lucas, amém? O versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, essa é Maria, mãe de Jesus, né? Foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Encontrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aí, não fecha a tua Bíblia, fica com ela aberta aí. Pai, fala conosco hoje aqui, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Fala conosco, Jesus. Pai, que nós saímos aqui hoje, meu Deus, não da forma que entramos, mas cheio da tua glória, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Pai, e cada vez mais, meu Deus, transformados para transformar essa nação, essa cidade, esse país, em nome de Jesus, Deus. Assim nós pedimos e agradecemos, amém? Pode sentar. Fica com sua Bíblia aberta, mas olha para mim. Amém? 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 Queria dar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aí. Amém, irmãos? Dando um feliz Dia das Mães para vocês nem aí para mim, poxa vida, né? Hoje vocês que vão ter que me abraçar, minha mãe está longe, né? Tem que abraçar vocês aí, né? Daí ela vai ficar com ciúme lá, vou mandar uma foto para ela. Feliz Dia das Mães hoje aí, parabéns a você, mãe, né, que pegou e veio na igreja, mesmo sendo o dia que recebe visita, né? Vem família, vem filho, vem, né, mas você deu um jeito e está aqui. Glória a Deus por você. Amém? Amém? Né, os filhos também que estão aí, parabéns aos filhos que vieram também, né? Porque não tem lugar melhor, gente, do que nós estar do que na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você hoje, né, mais do que nunca, seja aquilo que nós somos, seja pentecostal aí, dê glória a Deus, dê aleluia, vem junto comigo na mensagem, na palavra de Deus, amém? 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 Aqui, gente, eu queria hoje falar sobre um homem que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior, um homem chamado, vamos lá, crente bom de Bíblia, qual é o nome dele? JB, João Batista, diga aí, João Batista. Você fala junto para você ir aprendendo, amém? E aí você vai gravando na sua memória, João Batista, né, que Jesus disse, este é o maior homem nascido de mulher. E quando Maria chega até Isabel e diz que o menino que estava no ventre, né, se alegra, este menino que se alegra era João Batista, amém? Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus. Amém? Amém? João Batista era primo de Jesus. E havia entre eles, né, uma diferença de 6 meses. Né? Enquanto Isabel já estava 6 meses grávida, aí aparece o anjo para Maria e diz, salve, agraciada. E diz, olha, do teu ventre nascerá, então, 6 meses de diferença, amém? Amém. Eu estou falando isso para que você vá aprendendo, para que você vá pegando aí junto, né, entendendo. Então, a diferença entre eles, pelo menos na gravidez, 6 meses, não sabemos se um deles pode ter nascido 7 meses, se é apressado, né? Mas que a diferença da concepção dos dois, de tempo, era 6 meses, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. João Batista, olha só que você vai ter que começa a captar isso. João Batista já no ventre da sua mãe. Quando chega Maria com Jesus já no seu ventre, a criança se alegra. Ou seja, João Batista já no ventre sabia quem era Jesus. E mais do que isso até, João Batista já sabia quem era o seu Deus. Amém? 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 Amém.
E aí mais uma vez, né, se comprova aquilo que a palavra diz, que desde o ventre da nossa mãe Jesus, Deus nos escolheu. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha olhado para você. Quem sabe você demorou 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 60 anos, 70 anos que seja, para conhecer Jesus. Mas Jesus, lá no ventre, Ele já tinha escolhido e visto você. Amém? Eu acho que você não me entendeu. Por mais demorado que seja o seu encontro, o seu sim para Jesus, Ele já tinha visto você lá no ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Não existe, uma casualidade me trouxe. Não existe projeto de Deus para a sua vida. Tudo o que aconteceu te trouxe até aqui hoje. Deus tem planos e projetos para você, amém? Muitas pessoas se perguntam o porquê que eu estou, ou porquê que Deus me chamou, ou porquê que eu entrei nesta igreja, ou porquê que eu me batizei, ou qual é o propósito de Deus para a minha vida. Veja ali que uma criança ainda no ventre, ele já sabia o seu propósito, ele já sabia quem ele era, ele já sabia quem era Deus, ele já sabia quem era o Filho de Deus, desde o ventre ele já sabia. E João cresce sabendo a sua missão, porque João também tinha uma missão, João também tinha um propósito, João também tinha algo a cumprir enquanto ele estava aqui, amém? Glória a Deus. O próprio profeta Isaías, né, ele fala sobre João, ele diz: aquele que clama, a voz do que clama no deserto, amém? Amém? E eu quero que você se atente a João Batista, porque João Batista é um homem que nós devemos querer também imitar e ser. Eu também quero ser como João Batista, mas eu não quero ser uma voz no deserto, eu quero que você me acompanhe, amém? Não me deixa sozinho aqui, quando eu falar você me acompanha aí, que eu não seja uma voz aqui clamando no deserto, mas clamando junto com você, amém? Então Isaías já pegou e falou sobre ele, a voz do que clama no deserto, ele preparará o caminho para o Messias, para o Salvador. E quando João cresce, é exatamente isso que ele começa a fazer, exatamente isso que João começa a botar em prática na sua vida. João começa a pregar sobre aquele que estava chegando. João começa a dizer: eis que aquele que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, ele está chegando. Eis que o Messias é chegado. Eis que está chegando aí aquele que vai nos livrar e nos trazer salvação. João pregava sobre Jesus e preparava o caminho, amém? Amém? João era alguém que pregava com amor, ele dizia assim: arrependei-vos, raça de víbora. Muito amor, né? Hoje em dia tem que ser: oh meu maninho, oh irmãozinho, Jesus te ama, né? Quem sabe tu para de, se tu quiser tu para de pecar, tá? Mas se tu não quiser, fica assim, Jesus te ama. Não, João chegava e dizia: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, vós que estão fazendo os seus caminhos ainda mais tortuosos, arrependei-vos, vós que andais no erro, no pecado e no engano, e batizai-vos, porque o batismo é arrependimento dos seus pecados, amém? Glória a Deus. João Batista, o que ele não podia ser chamado era de crente Nutella, isso eu tenho certeza. João Batista era faca na bota, era dos mais karatê, Chuck Norris, tinha de voadeira nos caras na palavra, amém, gente? Glória a Deus. João Batista sabia quem ele era, João Batista sabia para quem ele estava preparando o caminho. E aí eu quero que você vá comigo até o livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 1, e vamos ver se ele sabia de quem ele falava. Olha só, vai abrindo aí. João Batista, ele começa a pregar, olha para mim, ele começa a pregar e começa a fazer algo que mais tarde Jesus pega e coloca sobre nossa responsabilidade. João Batista começa
a formar discípulos. Amém? Tanto é que André, que é um dos discípulos de Jesus, o apóstolo André, era também discípulo de João Batista. Ele começa a formar discípulos. Vamos ler o que está lá em Mateus 3:1? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes e pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Será que ele sabia quem ele era? Será que ele sabia para que ele tinha vindo? Ele pega e começa a pregoar e a falar e a dizer e a apontar e a indicar o caminho e dizer: preparem-se, arrependam-se. João sabia quem era desde o ventre da sua mãe. Amém? 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 Você tem um propósito, você tem que saber quem você é, você tem que saber que Deus te chamou e que Deus te escolheu. Amém? Amém. E isso é uma verdade, creia nisso, porque isto é um fato, isto vai se confirmar na sua vida, creia somente. Amém? João pegava, e olha só que ousadia, porque todos os judeus pegavam e tinham, e como é até hoje, Isaías como profeta messiânico. Nós também temos o profeta messiânico, porque ele pegava e pregava sobre o Messias, falava sobre o Messias que viria. E chega João e diz: olha, como diz o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, eis-me aqui. Olha a ousadia dele perante aquele povo. Ele pegava e dizia: sou eu que Isaías falava, a voz do que clama, para anunciar o Messias que está vindo. Então ele pega em ousadia, e pega e se diz e se coloca sendo quem realmente ele era, porque realmente era dele que Isaías falava. Amém? Amém. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele não tinha temor, mas ele tinha só uma coisa: confiança e certeza de quem ele era e de quem ele falava. Amém? Amém. Glória a Deus. Vá lá em João agora, capítulo 1. Vamos lá, eu disse que nós vamos ler a Bíblia hoje aí, você vai folhear a Bíblia, mas não se preocupa que vai ser só Novo Testamento, vai ficar fácil. João capítulo 1, versículo 29. Amém? Achou aí? Amém. Olha só o que diz, se você quiser anotar também pode anotar. João um pouquinho depois, você estava em Mateus, né? Daí você vai passar Marcos, Lucas, João, quarto livro, o primeiro capítulo também. Diz assim, no versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Amém? 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 Lembra que eu falei que João era 6 meses mais velho que Jesus? Sim ou não? Mas como é que ele disse: esse aqui é aquele que vem antes de mim? Pois ele veio antes de mim. Porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava com Cristo desde a fundação do mundo. Que ele estava com Deus desde a fundação do mundo. Que ele estava com o Pai desde o princípio, quando ele disse: façamos. Amém? João Batista sabia quem era Jesus, sabia o que estava falando e de quem estava falando. Quando vem vindo Jesus, ele diz aos seus discípulos e os outros que estão à volta: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Lembra que ele falava e dizia e contra o pecado, e contra a falha, e contra o erro, e contra o engano? E agora ele aponta: lá vem aquele que eu tenho falado, é aquele que eu tenho testificado, é aquele que eu tenho pregado na Judéia, é aquele que eu tenho pregado em Jerusalém, é sobre ele que eu tenho falado no deserto, é sobre ele que eu tenho proclamado tantos anos, é sobre ele que eu tenho dito tanto tempo.
Ele está vindo ali, lá vem o Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha só, João, ele se coloca como o verdadeiro mensageiro. Quando ele está ali, já tinha discípulos com ele, já tinham pessoas com ele, mas ele não disse assim: olha, fiquem só comigo, fiquem aqui. Não, ele diz: é ele que vocês devem seguir, é ele que é o verdadeiro Filho de Deus. Amém? 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 Este é aquele que eu tenho falado e pregado, é sobre ele que eu tenho dito: Jesus, o Filho de Deus. Amém? Amém. Mas olha só uma coisa, vamos voltar para nós. Deus sabia quem você era desde a criação, desde o ventre, desde antes de você nascer, desde quando você era criança, mais crescidinho, adolescente, pré-adolescente, jovem. Deus sabia quem você era. Mas e você? Já descobriu quem você é em Deus? E você já descobriu quem você é em Deus? Ou você ainda está em dúvida? João Batista não tinha dúvida de quem ele era, de quem era Jesus, para que ele veio e o que ele tinha que fazer. Vamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Porque eu quero que você veja algo. Jesus, você sabe que quando pregava, era perseguido pelos falsos religiosos, por alguns romanos, por muitos judeus. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com ele. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. O que acontece com João Batista? Ele é o quê? Preso, encarcerado. Por quê? Por pregar o evangelho do reino, por pregar sobre aquele que estava vindo, por pregar sobre Jesus. João Batista é o mesmo que batiza Jesus. João Batista é o mesmo aquele que Jesus vem ao Jordão e ele diz: eu não sou digno nem sequer das suas sandálias desatar. É aquele que pegou e disse: eu não sou digno de dobrar-me e tirar as suas sandálias. E aí Jesus diz: você deve fazer, porque assim está escrito, assim deve se cumprir as escrituras. Amém? Amém. João Batista, depois de batizado Jesus, depois de anunciado, de pregado, de fazer discípulos, de anunciar o arrependimento, de pregar sobre aquele que vinha, ele é preso, ele é encarcerado. Mas João Batista ainda tinha no seu coração aquela certeza de quem ele era. Eu sou a voz do que clama, eu vim preparar o caminho daquele que é o Cordeiro de Deus, daquele que veio antes de mim, daquele que veio para trazer a salvação, para fazer uma divisão nos tempos, para encerrar a lei e iniciar a graça. Ele sabia, e mesmo preso, ele continuava convicto de quem ele era e de quem era Jesus. Amém? Amém. Amém. João Batista foi preso e foi lançado no cárcere. E enquanto ele estava preso, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a expulsar demônios, a ressuscitar a mortos. Jesus começa a fazer prodígios, maravilhas e milagres, e pregar o evangelho, e ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, e começa a anunciar e falar e falar e falar. E João Batista continuava preso. João Batista continuava
lançado no cárcere, mas ele ainda tinha convicção de quem ele era e de quem Jesus era. Amém? Amém? E agora eu quero que você comece a prestar ainda mais atenção no que nós vamos falar. Porque João Batista, dentro numa cela, numa cadeia, obviamente, ele não tinha contato com Jesus mais. Ele não mais via a Jesus. Ele não mais falava com Jesus. Ele não mais andava próximo. Não se encontravam mais no Jordão, não via mais ele passando. Mas ele estava preso. E aí, quem começa a dizer a João Batista o que acontece? Muito provavelmente aqueles que eram amigos dele, familiares talvez, discípulos talvez, e começam a dizer da fama de Jesus, e falar a ele que Jesus fazia. E aí, como é que está lá? E Jesus, o Nazareno, e Jesus, o carpinteiro, e Jesus, o cordeiro. Olha, ele está pregando agora lá em Cafarnaum. Olha, ele estava numas bodas lá e transformou água em vinho. Olha, ele estava em Jericó e fez um cego voltar a enxergar. Ele, glória a Deus, aleluia, amém, que se cumpra o reino, que se cumpra, que se cumpra. Passa mais tempo, vem lá eles, e aí, como está Jesus? Olha, ele estava indo no caminho e chegaram 10 leprosos a ele, e ele os abraçou, e eles foram curados no caminho voltando. Eles foram curados, glória a Deus, aleluia, amém. Vem um tempo depois, aí Jesus, ele estava pregando e tinha uma multidão, estavam com fome, ele multiplica pão, peixe. Ele pega e tinha um menino que sofria perturbações e ele é curado. Glória a Deus. Mas João passava a ver as atitudes de Jesus somente através da ótica dos outros. Ele sabia o que Jesus estava falando e fazendo e operando somente através da narrativa dos outros. E aí provavelmente chega um tempo, e eu estou conjecturando com você, mas provavelmente chega um tempo que ele diz, e aí, como é que está Jesus? Olha, ele está lá pregando e tal, mas ele entrou na casa de um cobrador de impostos, um tal de Zaqueu, que roubava de todo mundo. Jesus fez isso? Sim, e aí, não, mas aí o homem se arrependeu, não, amém. E aí, como é que está Jesus? Olha, ele anda com uma prostituta chamada Maria Madalena. Mas ela é prostituta? Não, ela já se arrependeu, mas agora não é mais. Ah, bom. E aí como anda Jesus? Olha, ele anda no meio de ladrões, de pecadores, de beberrões. Jesus está andando com pecadores, com beberrões. E ele não bebe, não peca nem nada, mas ele anda com eles. Alguns se transformam a vida, outros mudam de vida, outros largam seus vícios. Ah, bom. Mas aquilo ali começa a entrar no pensamento, quem sabe, de João, e ele começa a ficar em dúvida. Aquele que desde o ventre sabia quem era, aquele que desde o ventre sabia quem Jesus era, começa a ficar já com o pé atrás. E eu quero que você abra aí em Lucas, capítulo 7, um livro depois de Marcos, onde você está. Lucas, capítulo 7, e versículo 37. Glória a Deus. Olha só. João começa a duvidar. João começa a pensar, mas será que é? Mas será que é ele? Mas será que eu estava certo? Será que eu não errei? Será que eu não me enganei?
Será que eu estava falando realmente aquilo que deveria ser dito? Desculpa, irmãos, é o versículo 19. Estava procurando aqui. Será que eu não errei? Olha só, desde o 17, só para você saber. É o mesmo 7, mas é o 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Viu só o que ele disse? E João, chamando 2 dos seus discípulos, quem sabe dos mais chegados, quem sabe daqueles que ele tinha mais próximo, enviou-os a Jesus e dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha para mim. Quem sabe você já tinha, lá no início da sua jornada de fé, a convicção de quem você era, a convicção de quem é Jesus. Sabia já o que você tinha escolhido e saber, não é isso, é este o caminho. E assim como João, você tinha a certeza: eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus. Mas quem sabe você parou de ter experiências com Deus. Quem sabe você começou a ver Jesus somente na ótica do outro, e a ouvir o que Deus faz somente pela boca do outro. Porque é muito bom nós nos alegrarmos com os milagres que os nossos irmãos vivem, mas é muito importante nós ainda hoje vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? É muito bom eu ver o meu irmão sendo curado, as portas se abrindo para ele, Deus operando na vida dele, Deus restaurando a casa dele, amém? Amém. Mas é melhor ainda quando todas essas coisas acontecem nas nossas vidas. Amém? João para de ter uma convivência, uma vivência, uma experiência, e passa a saber de Jesus pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, pelo que os outros comentam, pela ótica dos outros. A Bíblia diz, se eu não me engano, lá na carta de Coríntios, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Às vezes nós estamos muito bem, obrigado, mas daí vem influências, conversas que não convêm. Sabe o que eu vejo também em João? João pega e chama 2 dos seus discípulos e manda perguntar-lhe, mas a questão é, quem eram os outros que traziam a informação? A questão é, quem influenciava a ótica de João? Através de palavras, de contos? Quem influencia a sua fé? Quem você está deixando ser um influenciador sobre a sua vida espiritual, ministerial? Quem você está deixando vir e falar? Ah, mas não precisa. Ah, mas não é preciso assim. Não, para que orar? Para que ler a Bíblia? Não, capaz, para que ir na igreja? Eu sou crente que nem tu. Eu sou crente há muito mais tempo que tu. Vai por mim. Não precisa isso. Não precisa ir na igreja. Não precisa tomar ceia. Não precisa dizimar. Não precisa ser fiel. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que havia um profeta usado por Deus. E Deus pega esse profeta e envia a cidade falar com o rei. E ele diz: fala assim, 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 assim acontecerá, tal, tal e tal. E você não vai voltar pelo mesmo caminho. Você não vai comer pão, você não vai se alimentar. E você vai voltar por outro caminho. Assim diz o Senhor. Esse profeta vai. Chega lá na cidade, peita o rei. Olha, rei, assim diz o Senhor. Pá, pá, tal, tal, exata. Dedo na cara, palavra, espada afiada, lançada, e era aquilo mesmo, e Deus falou mesmo. E lá no meio do povo existia 2 jovens,
que viram aquilo e correram para a casa do seu pai e disseram: olha, pai, tem lá na cidade agora um profeta, Deus mandou, falou tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer para o rei. Sabe quem era o pai desses jovens? Um profeta velho, um profeta antigo. E aí ele diz assim: vai lá e diz para ele que eu sou profeta, e manda ele vir aqui, diz que eu sou profeta que nem ele e tal. E aí os dois correm, aquele profeta já está indo embora por outro caminho, alcançam ele e diz: olha, nós viemos falar contigo, porque o nosso pai ficou sabendo do que você fez aqui, e convidou você para ir lá na casa dele, para você jantar com ele lá, e voltar por lá. Daí ele diz assim: não, mas Deus me falou, que não é para eu comer, que não é para eu me alimentar, nem mesmo voltar pelo mesmo caminho. Ele diz assim: não, mas espera aí, tu é um profeta jovem, o meu pai é profeta igual tu, e é um profeta já antigo, um profeta velho. O que aquele homem faz? Opa, não, mas espera aí, se ele é um profeta velho, e está dizendo para mim pegar e voltar pelo caminho, ir lá e comer com ele, vou. O que aconteceu? Ele foi influenciado, permitiu-se influenciar, e volta. E ele pega, senta-se à mesa, conversam, parte do pão, comem, se alimentam, e aí Deus toma aquele profeta velho e diz: eu não mandei que tu não voltasse pelo mesmo caminho, que tu não se alimentasse, que tu não comesse pão, hoje mesmo tu morrerás e não viverás. Aquele homem fica apavorado, se levanta, sai, e a Bíblia diz que vem uma fera do meio do campo e estraçalha, mata ele. Aquele homem, o profeta velho, sai correndo atrás junto com os filhos, né? Depois de um tempo chega lá, está aquele homem morto no chão, a fera deitada do lado, e a sua montaria que ele estava montada, estava paradinha inteira, sem um arranhão. Sabe o que aconteceu? As influências, que parecem, mas não são. Parecia alguém de Deus falando, e a pessoa até poderia ser de Deus, mas o recado não era de Deus, a voz não era de Deus. João Batista, o homem que sabia quem era, João Batista, o homem que sabia quem era Jesus, de repente, pelas influências que ele permitiu sobre ele, vocês vão me dizer, vocês vão me contar quem é Jesus, vocês vão ter poder sobre a minha vida para me influenciar, contando o que Jesus está fazendo. João Batista pega e já não sabe mais: olha, vem vocês dois aqui, vai lá e pergunta para ele, porque olha, eu já estou em dúvida. Pergunta: é tu ou nós vamos ter que esperar outro ainda? E aqueles homens vão e dizem: olha, João o Batista mandou perguntar isso. Quem está influenciando você? Quais são as vozes que você tem permitido sobre a sua vida? Quem é que você tem dado ouvidos? Tanto faz ser pessoalmente ou de outra forma. Quem é que tem pegado e guiado você, instruído você, alimentado a sua fé ou a sua vida espiritual, ministerial? Quem é que tem pegado e dizer: olha só, eu vou fazer assim então? Aqueles que nos influenciam, às vezes sem a gente nem ver, podem nos dar um destino que Deus não sonhou para você lá no ventre da sua mãe. Por isso que nós temos que sempre escutar aqueles que Deus coloca sobre nós, para nos dar voz de destino e lugar onde Deus quer nos colocar. Amém? 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 Muitas vezes a gente pensa: não, mas é meu irmão da igreja, não, mas é o fulano, não, mas é um grande pregador, não, mas é um fulano conferencista. Mas a voz dele está influenciando você da maneira que não deveria influenciar, porque você está dando lugar. Isso é algo que nós temos que cuidar. Muitas pessoas querem saber quem são, qual o seu propósito, qual o seu objetivo. Alguns já souberam e deixaram se perder no caminho. Mas graças a Deus que nós servimos um Deus misericordioso. Jesus pega e diz a eles, e na mesma hora
curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, e respondeu, então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João, o que tendes vistos e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa aqui que eu falei semana passada, a gente é meio louco mesmo. Ah não, mas não deve ser assim. Ah não, mas tem que ser de outro jeito. Ah não, mano. Escute o que Deus está falando. Deus pega e opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? 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 E Jesus pega e manda falarem a João, mas Jesus não condena a João. E agora eu quero que você redobre a sua atenção. Porque Jesus manda dar um recado a João. E aquele recado vem direto de Jesus para ele. Quem sabe está acontecendo aqui um recado para você hoje direto. Se liga. E aí ele diz, olha, Jesus mandou dizer que isso, aquilo, aquele outro. João nunca mais teve dúvida no seu coração. Amém? Amém. Aquele que estava já com dúvida, aquele que já estava, será que é? Mas será que eu devolvi? Mas será? Ele já estava assim, não, eu sei então que realmente Ele é o Filho de Deus, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou aqui porque eu tenho algo a cumprir, eu sei que eu estou aqui porque o propósito de Deus para a minha vida é esse. E aí eu vou te dizer algo que acontece com João. Você pode pensar, e aí ele foi perdoado, saiu da cadeia. João continuou na cadeia, mas nunca mais teve dúvida. Sabe o que aconteceu com João? Satanás tinha tanta raiva, tanto ódio de João Batista, que pega e usa um dia uma menina para pegar e seduzir a Herodes, que era como se fosse um governador daquelas terras, para que ele desse o que ela quisesse. E ele diz, olha, o que tu me pedires eu vou te dar. E Satanás usa ela e a mãe dela, e diz, fala para ele, que tu quer a cabeça de João Batista numa bandeja. E aquele homem tinha dado a palavra dele, ele se entristeceu, ele se corroeu, mas ele teve que cumprir. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que aquele que estava em dúvida, que aquele que já estava dizendo, mas será que eu não errei? Será que ele era mesmo o Cordeiro de Deus? Será que eu era mesmo a voz do que clama no deserto? Será que ele é mesmo aquele que veio para salvar? Será que eu sou mesmo aquele que vai preparar o caminho? Agora ele não tinha mais dúvida, mas ele morreu convicto da sua fé, ele morreu convicto de quem era Jesus, ele morreu convicto de quem ele era, e ele não arredou o pé e não voltou atrás nunca mais. Amém? Amém? Deus hoje quer restaurar em você uma fé inabalável. Glória a Deus. Eu acho que você não está me entendendo. Deus quer restaurar uma fé em você que nem mesmo a morte pode abalar a sua fé, que nem mesmo a morte pode abalar a sua convicção. Não estou falando dos problemas que você está vivendo, isso aí então é pichincha, isso aí é coisa pouca, nada vai poder abalar a sua fé e a convicção de quem você é em Deus. Amém? Amém. Porque Deus chamou você, Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe, não para que você fosse um perdedor, para que você andasse em desgraça, para que você andasse mal, para que você preparasse o caminho daquele que está voltando. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Ele quer que você tome um lugar na igreja de Deus. Ele quer que você tome um lugar no reino de Deus. Ele quer que você tome este lugar de servo e daquele que não teme nada, mas tem convicção de quem Jesus é. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu acho que tem poucas pessoas aqui que estão me entendendo. Ele quer que você entenda que você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ele quer que você pegue e cancele vozes que estão dando um destino incerto para você,
Quem sabe você não é mais o mesmo de quando você entrou, de quando você chegou, a sua fé está abalada, mas hoje Ele está te dando uma nova chance, hoje Ele está querendo revitalizar em você e firmar em você aquela fé, refirmar em você aquele propósito. Eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei quem Jesus é na minha vida, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que eu estou aqui para anunciar, para testemunhar, para servir a Ele, porque eu também sou filho de Deus, amém? Glória a Deus. Então começa a falar com Ele. Eu quero convidar você a passar à frente até. Passa aqui à frente. Todos vocês passem aqui hoje. Eu quero que você comece a entender isso, que você não é qualquer um, mas você é alguém chamado por Deus, escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Você é alguém que foi chamado por Deus. Você é alguém que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Você é alguém que Deus pegou e escolheu desde o ventre da sua mãe. Você é alguém que Deus tem projetos e sonhos. João Batista, ele sabia quem era. Talvez em algum tempo ele titubeou. Talvez por causa de influências, ele começou a voltar atrás. Começou a pensar diferente. Começou a entender errado. A sua fé, quem sabe, se esvaiu. Quem sabe ele enfraquece no caminho. Quem sabe ele dá uma desanimada. Quem sabe ele pega e dá uma cansada. Mas Jesus pega e diz: olha o que eu tenho feito, olha os meus atos e os meus feitos, olhe quem eu sou e para que eu te chamei, olhe para ver como está acontecendo, pois eu sou o Cordeiro de Deus, e você é aquele que veio preparar o caminho. Jesus está voltando outra vez, Jesus está vindo de novo, o Cordeiro de Deus. Ele está voltando agora como um leão de Judá. E ainda hoje é necessário que se levantem João Batistas, que preparem o caminho, João Batistas que clamem, João Batistas que peguem e elevem a sua voz e digam: olha, é chegado até vós aquele que veio para salvar, para libertar, para curar. Você tem que entender quem você é em Deus. Deus chamou você, sim. Deus escolheu você, sim. Deus já tinha plano para você desde o ventre de sua mãe, sim. Hoje é dia das mães, não é? Pois é, quando a sua mãe estava com você ainda no ventre, Deus já tinha um projeto para você. Deus já tinha um sonho para você. Deus já tinha algo preparado para você. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha algo direcionado para a sua vida. Não estou falando de algo já predestinado, de destino. Eu estou falando realmente de projeto, de sonho de Deus. Estou falando aqui daquilo que Deus sonhou em seu coração. Estou falando aqui daquilo que Deus projetou em seu coração. Aleluia! Vamos, igreja, vamos, me ajude aí a orar. Glória a Deus, me ajude aí. A minha voz está indo embora, eu preciso de mais vozes aqui comigo. Eu preciso de mais vozes comigo orando, a minha voz está acabando. Como eu disse, eu não quero ser na parte do João que clama no deserto. Eu quero que venha mais pessoas clamando junto, falando junto, anunciando junto, proclamando junto, falando: eis que é chegado até vós o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos. Aleluia, vamos. Aleluia. Deus quer levantar você como uma voz nessa geração. Aleluia. Deus quer levantar você como uma voz lá na sua casa. Deus quer levantar você como uma voz lá na sua rua. Deus quer levantar você como uma voz aqui nesta igreja. Deus quer levantar você como uma voz no seu trabalho, como uma voz nos seus estudos, como uma voz no seu serviço, como uma voz por onde você andar. Deus quer levantar você. Vamos, permita o manifestar da glória de Deus na sua vida. Talvez você se deixou influenciar por tantas coisas que esfriaram a sua fé, que jogaram a sua fé lá embaixo, e às vezes parecia o que era, sabe? Não, mas são pessoas que também são crentes, são pessoas que pregam, são pessoas que isso, são pessoas que aquilo. Mas essas vozes estavam tirando de você a convicção, tirando de você o entender quem você era. Hoje Deus está aqui reabilitando filhos.
Hoje Deus está aqui reabilitando João Batistas. Hoje Deus está aqui reabilitando aqueles que já perderam a convicção. Hoje Deus está aqui reabilitando aqueles que já pensam que não são mais quem Deus diz que eles são, que já perderam a convicção do seu destino, que já perderam a convicção do seu propósito, que já acharam, mas será que era? Será que aquele profeta não se enganou? Será que o pastor não se enganou? Será que o missionário não se enganou? Será que o bispo não se enganou? Será que Deus me chamou mesmo? Será que eu fui levantado mesmo? Ungido mesmo? Programado mesmo? Pensado mesmo? Planejado mesmo? Sim! Deus sonhou com você. Hoje Deus está aqui restaurando João Batistas, restaurando vozes, restaurando aqui pessoas com propósitos. Deus está restaurando propósitos aqui hoje. Talvez você esteja num cárcere, olha só o que eu vou dizer, de pecado, num cárcere de vício. Talvez você esteja aqui no cárcere do erro, talvez pecados de pensamentos, pecados da carne, pecados de atos. Mas Deus hoje está te tirando dessa prisão e reabilitando você. Você tem que crer nisso. Você tem que tomar posse disso. Aleluia, comece a falar, vamos. Vamos. Comece a falar com Deus. Aleluia, vamos. Deus quer reabilitar hoje aqui. Talvez você se sinta no fundo de uma cela, no fundo de uma prisão, numa solitária, sozinho, isolado. As vozes que vêm até você te fizeram desistir. As vozes que vieram até você, quem sabe disseram: eu sou crente como tu, sou crente há mais tempo que tu, eu tenho mais experiência do que tu, eu já sou presbítero, pastor, bispo, pregador, conferencista, diácono, líder, músico, dançarino, sei lá o que. Escute em mim, não sei o que, acredita, faz do jeito que eu estou te dizendo. Não! Deus hoje está dizendo para você: não escute mais vozes que derrubam, desanimam a sua fé, que estavam te tirando da convicção de quem você é, tirando você do centro da vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: ouça o que eu te digo. Ele quer reabilitar você, aleluia. Vamos igreja, vamos igreja, vamos. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Reabilita em mim o sonho, o propósito. Pai, reabilita em mim, meu Deus, aquilo, Pai, que o Senhor me chamou para ser. Reabilita em mim os projetos. Reabilita em mim, Pai, aquilo, meu Deus, que se perdeu com o tempo, com as vozes, com o cansaço, com a falta de fé. Pai, com as lutas, com os problemas, com as desavenças. Vamos, igreja, vamos. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Reabilita a mim, Deus. Levanta-me, Deus. Aleluia. Oh Deus, vem Jesus. Aleluia. E toma o teu lugar aqui, Pai. Oh Deus, vem Jesus. Aleluia. Vamos, igreja. Vamos. Vem Jesus. E toma o teu lugar. Vem Jesus, aleluia. Diga a Ele: vem dançar. Vamos lá, comece a falar com Ele. Vem Jesus, e toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem Jesus. Sim. Vem, Pai. Vem até nós hoje aqui, Deus. Aleluia. Segura um pouquinho. Feche os seus olhos, igreja. Deus está querendo queimar aqui. Tem pessoas que estão bloqueando o que Deus quer fazer. Deus está querendo fazer coisas novas e grandes na vida de pessoas aqui. Tem pessoas que estão travadas. Sabe o que aquelas pessoas que estavam no cenáculo esperando
120 pessoas lá esperando. Eles aprenderam naqueles 10 dias. Eles aprenderam a esperar, confiar, e aprenderam a dar lugar para o Espírito Santo agir. Deus quer se mover sobre você de forma sobrenatural, mas você tem que dar lugar. Olha só, fique com seus olhos fechados em espírito de oração e falando e clamando a Deus, porque eu quero falar com você algumas coisas. Escute, vá falando com Deus e escutando. Diga: Senhor, Senhor, eis-me aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele é poder, Ele é graça, é movimento. Num dos grandes avivamentos da história da Rua Azusa, nos Estados Unidos, escute, porque eu quero contar algo para você, porque não é uma história, mas é algo que Deus pode operar hoje, se você dar lugar, liberdade, espaço. Relatos, foi lá em 1906, gente. Existe relatos do agir do Espírito Santo de forma tão sobrenatural lá. Um dia eu vou explicar o porquê, mas não interessa agora o porquê. Mas eles vinham de um tempo que as pessoas não criam no manifestar do Espírito Santo. Eles não criam que o Espírito Santo poderia se mover e se manifestar da forma que estava descrito na palavra de Deus, com poder, com fogo, com glória, com vento impetuoso. E lá naquela casa, na Rua Azusa, existia uma menina, uma criança, tenra idade, uma adolescente, que nunca havia tocado um instrumento na sua vida. Comece a falar com Deus aí. E o Espírito Santo toma aquela menina e ela se senta num teclado, num piano, na verdade. Se senta na frente de um piano. E ela, sem nunca ter tocado uma nota, ela começa a tocar uma canção plenamente, corretamente, perfeitamente. Porque o Espírito Santo começou a capacitar ela ali, empoderar ela. E a glória do Senhor começa a tomar conta daquela casa. Pessoas, diz ali a história, que pessoas flutuavam no Espírito. Flutuavam no Espírito. Diz que a quarteirões de chegarem naquela casa, a muitas quadras longe, as pessoas vinham vindo, porque sabia que o Espírito Santo estava fazendo algo diferente ali. E eles vinham vindo, e muitas quadras de longe, distante, eles começavam a sentir o impacto do Espírito Santo. Eles vinham vindo e algo tomava a vida deles. E eles diziam: olha, tem algo aqui, algo está enchendo essa rua, esse bairro, tem alguma coisa acontecendo. Você está entendendo ou não? Diz também que a nuvem física da glória de Deus entrava naquela casa. Missionário, tu está falando algo de 1916. Fazem 116 anos, missionário. Isso é uma história, isso ficou para lá. Mas e se Deus quiser fazer isso hoje? Mas e se Deus quiser fazer isso agora? Lá no livro de Atos diz que aqueles homens sentados, esperando na promessa 10 dias, de repente um vento impetuoso entra na casa, toma a casa, e diz que foi vista sobre aqueles homens línguas repartidas como de fogo. Aleluia! Missionário, isso é do tempos bíblicos, missionário. Era na época da Bíblia. E se Deus quiser fazer isso hoje, sabe o que havia em comum na Azusa? Sabe o que havia em comum naquele grande avivamento da Irlanda, onde todos os bares da cidade, do país inteiro, todos os bares foram fechados, porque ninguém mais bebia, ninguém mais fumava, porque começaram a se converter ao Evangelho mais de 100 mil pessoas em 6 meses.
Sabe o que havia em comum em todos esses lugares? Estavam todos ali com duas atitudes na sua vida: querer e liberdade. Eles queriam ser cheios do Espírito e davam liberdade para o Espírito agir. Eles queriam ser tomados pelo Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo. Eles não queriam só ouvir falar: olha, eu fui cheio, olha, eu senti, olha, eu fui cheio da glória. Não, eles queriam: eu quero sentir, eu quero ser cheio, eu quero ser tomado. Eles dizem: Senhor, eis-me aqui, Pai, faz o que quiseres, me toma na tua mão. E aí talvez alguém pode dizer: eu quero, eu dou liberdade. O que mais falta? A Bíblia diz que nos últimos tempos, irmãos, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe qual é a matéria-prima para o Espírito Santo de Deus agir? Carne. Então eu acho que não falta nada, né? Acho que não falta nada se você já quer, se você dá liberdade. Então comece agora, dá liberdade ao Espírito, dizendo: Senhor, vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Começa a dizer: eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito e com fogo. E este Jesus está aqui hoje, procurando a quem possa batizar com fogo, procurando a quem possa batizar com o Espírito, selar com o Espírito Santo, selar com fogo, dizendo: Ele é meu, ela é minha, Ele é meu, ela é minha. Quantos aqui hoje dão liberdade para o agir do Espírito? Começa a dizer: Senhor, toma o teu lugar na minha vida, Deus. Começa a dizer: glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus está reabilitando aqui hoje João Batistas. Deus está reabilitando aqui hoje projetos, convicções, sonhos, propósitos. Deus está reabilitando aqui hoje. Vamos, dê lugar de liberdade. Vem Jesus, aleluia. Comece igreja, vamos, aleluia. Vamos, da maneira que você está, do jeito que você está aí. Começa a dizer: Senhor, vem, Jesus, vem Jesus, e toma o teu lugar, vamos, mais de Deus, O Espírito Santo de Deus quer se derramar hoje, aqui neste lugar. Ele quer derramar, Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre você. Enche-me, Deus, do teu Espírito, da tua glória, da tua graça, do teu poder. Vamos. Começa a dar liberdade. Seja cheio. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos Santo. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu
santo de Deus agora, em nome de Jesus agora. Receba de Deus. Em nome de Jesus, seja cheio agora. Mais de Deus, seja cheio em nome de Jesus. Relecana lá, cheio. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. O nosso horário não permite mais a gente ficar aqui orando, mas não impede de você querer mais. Quando você estiver na sua casa hoje, ore a Deus. Diga: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Clame, deseje o Espírito. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero que você escute algo que eu vou dizer mais uma vez. Deus hoje aqui reabilitou João Batista. Deus reabilitou vozes aqui hoje. O diabo, para calar João Batista, teve que arrancar a cabeça dele, porque senão ele não ia parar. O diabo tentou parar a tua voz. O diabo tentou calar você. O diabo tenta e vai tentar ainda. Mas nós temos que ser como João Batista. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E Ele vai fazer infinitamente mais além do que pensamos ou pedimos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.